A Univender nasceu para todos que acreditam que trabalhar com vendas é uma missão e não um acaso. Oferecemos para pequenas e médias empresas uma solução completa, de alta qualidade, com experiência corporativa em vendas para capacitação de alta performance. Somos vendedores e empreendedores, apaixonados pela arte da venda e por conquistar cada cliente, e buscamos a revolução do setor que movimenta a economia. Com a Univender, sua empresa desenvolverá uma cultura de vendas voltadas para ampliar resultados, entender os indicadores de sucesso e atingir metas cada vez mais ambiciosas. Para auxiliar pequenas e médias empresas nessa jornada pela excelência, a Univender realiza um mapeamento de 3 níveis de competências e identifica os gaps existentes. A partir do mapeamento, é gerado um relatório personalizado, indicando os conteúdos ideais para o sucesso da sua equipe de vendas. E se você já souber as necessidades da sua equipe, é possível adquirir diretamente os cursos que desejar. Em nosso portal de gestão de conhecimento 100% online, sua equipe terá acesso a treinamentos dinâmicos desenvolvidos com o know-how de um time de especialistas referência no mercado. São trilhas de desenvolvimento exclusivas, leves e objetivas. Mais do que cursos, a Univender oferece uma experiência diferenciada em capacitação profissional, com videoaulas, podcasts, atividades interativas, e-books e materiais complementares, dicas de leituras e questões de avaliação. Ao final de cada curso, é emitido um certificado de conclusão para o participante. Por meio do conhecimento e da profissionalização, empoderamos o vendedor para que se torne não apenas uma máquina de resultados, mas represente os valores necessários para a transformação da sociedade. Acesse o portal univender.com.br, selecione o curso desejado, indique quantos integrantes há na equipe, faça o cadastro de sua empresa e efetue o pagamento. Após a confirmação, o acesso ficará disponível 24 horas por dia, de qualquer dispositivo, onde e quando quiser. Alcance os resultados esperados ainda hoje e garanta o sucesso no futuro, sustentando suas vendas com métodos e práticas atuais e inovadoras. Com a Univender, você investe em especialização, alavanca resultados e torna sua empresa muito mais competitiva no mercado. Univender, formação e informação para equipes de vendas. Olá, pessoal! Estamos aqui para participar de uma conversa super especial com 2 profissionais fera de vendas, Gustavo Coelho e Sandro Magaldi. Vou começar passando a palavra para Gustavo Coelho. Gustavo atua há mais de 25 anos em vendas, fez todas as posições de carreira de vendas, desde vendedor interno até ser diretor comercial, posição que atua desde 2007. É fundador da Fazer Consultoria e idealizador da Univender. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Estamos super ansiosos para te ouvir. Oi, Priscila. Boa noite. Tudo bem? Obrigado pelas palavras. Para mim é uma honra estar podendo fazer essa conversa aqui, que ela marca a criação e o kick-off da Univender, né? Univender, onde a gente está junto nesse projeto como sócio, surgiu da união entre a Fazer Consultoria, né? Uma empresa experimentada em vendas, com muitos projetos na área de consultoria de vendas, há 5 anos de mercado, junto com a eCreate, que é uma empresa especializada em plataforma de tecnologia para EAD, e a gente conversando sobre a importância de vendas, sobre a capacidade que a gente tinha de gerar valor e agregar valor para o mundo corporativo, a gente decidiu criar a Univender. A Univender vem de um sonho, que era um sonho de ter cada vez mais e mais vendedores capacitados, vendedores informados e vendedores formados para serem cada vez melhor. A gente olha muito aqui na Univender um público de pequenas e médias empresas, empresas que têm até 200 milhões de reais de faturamento, que são empresas que acabam não acessando as grandes plataformas por uma série de limitações ou acabam ainda não tendo uma área tão estruturada de capacitação, treinamento, que permita o desenvolvimento das suas equipes comerciais. Mas a gente vendo a linha do tempo, do que aconteceu com os vendedores, está muito claro para todos nós a importância e a necessidade que o vendedor tem de cada vez mais se aprimorar e se capacitar. Eu conversava outro dia com pessoas que eu gosto muito e respeito. Eu não conseguiria hoje ser o vendedor que eu sou, tendo as práticas que eu tinha quando eu comecei, há exatamente 25 anos atrás, como você falou. Muitas coisas mudaram, o perfil, a minha necessidade de aprender, a minha necessidade de me informar,
o quanto a tecnologia me ajudou, o quanto as metodologias modernas me ajudaram. E para a gente poder fazer esse bate-papo e sei lá, o grande kickoff que a Univender tem, a gente aí fez o lançamento no dia 1º de outubro, dia do vendedor. Para a gente era emblemática essa data. A gente hoje faz essa conversa, dia 13, e a gente, a partir de semana que vem, começa as vendas, né, vendas das nossas soluções. Então, a gente já vai ao mercado com 11 cursos de prateleira que a gente fez. Os nossos cursos têm uma característica muito importante, que são cursos que não tratam o como fazer. Eles tratam muito a competência e o comportamento do vendedor para fazer melhor. A gente acredita pouco em técnicas de vendas, técnicas de negociações. A gente acredita no profissional capacitado, experimentado, com as competências dele em linha, para que ele faça melhor a tarefa dele. Então, a Univender tem 2 grandes produtos. O nosso produto principal é o nosso produto de prateleira, para fazer os treinamentos. A nossa grande diferencial, o que a gente tem de muito diferente, primeiro, esse foco, essa mira na pequena e média empresa, até 200 milhões de receita, predominantemente falando. Segundo ponto importante, uma plataforma tecnológica robusta, que tem a capacidade de medir a competência, medir o conhecimento e dar um reporte para a liderança daquela equipe que está sendo capacitada e para o indivíduo daquela equipe que foi capacitado. E o terceiro ponto importante é a gente conseguir, na nossa plataforma, do nosso jeito, montar conteúdos customizados para empresas, que têm o seu conteúdo, que tem a sua forma de fazer, mas nem sempre consegue fazer o rollout daquele material de forma que tenha seu time todo avaliado e todo motivado. E aí, quando eu penso como é que a gente vai ao mercado e qual é o nosso compromisso de trazer esse novo vendedor para a mesa, eu fico pensando o que me ajudou nessa jornada, né? Então, uma das coisas, quer dizer, eu sempre digo que quando a gente vai ficando mais velho, a gente só aprende com as pessoas e com os livros. E eu trago uma história de um livro na minha carreira, que é o Vendas 3.0, do Sandro Magaldi, que é um cara completamente experimentado em vendas, consultor, executivo, professor, trabalha no conselho como mentor de várias empresas e várias instituições. E ele fez lá o Vendas 3.0 falando exatamente dessa mudança do vendedor, de como é que o vendedor é diferente, né? E esse livro foi importante para mim, justamente pelo fato de eu poder trazer para a mesa essa nova cara da abordagem do processo comercial. E se o Philip Kotler, né, que é um dos pais do marketing aí, falou que esse livro é daqueles para você não deixar de ler, quem sou eu para não ter esse livro como manda? E nada mais justo que nesse momento de lançamento da Univender, a gente convidasse o Sandro Magaldi para estar com a gente. E eu queria chamar o Sandro para vir para essa conversa de gente que é apaixonado por vendas, de gente que é apaixonado por gente, e de gente que entende a importância da capacitação do processo comercial. Sandro, para a gente é uma honra, um orgulho ter você com a gente. Seja super bem-vindo e vamos bater um papo sobre o que a gente mais gosta de fazer, que é cuidar de gestão e cuidar de vendedor. Puxa, Gustavo, como vai? A honra é minha estar com vocês num momento tão relevante e importante para o projeto de vocês. Eu que sou, sempre sabe, Gustavo, recentemente mesmo, há algum tempo atrás, eu estava numa live e a pessoa falou, por favor, se apresente, né? E eu me apresentei da forma que eu mais gosto de me apresentar, Gustavo, eu sou um vendedor. Desde os 18 anos eu comecei a trabalhar formalmente, com 18 anos eu comecei a vender amendoim confeitado na periferia de São Paulo, com o meu tio, que tinha uma representação comercial. E de lá para cá eu me apaixonei por vendas e sempre tive o cuidado de valorizar muito esse ofício. Tudo que eu tenho eu devo a vendas, né, meu amigo? Na verdade, eu devo a vendas e ao conhecimento. Então, eu consegui unir essas duas coisas e estou muito feliz. E até por entender que a Univender representa muito dessas crenças, né? Quer dizer, quando você alia vendas com conhecimento, o crescimento é exponencial, não dá para ser diferente. Mas então, é uma honra estar com vocês aqui, viu, Gustavo? Para mim é uma honra. Legal, Sandro. Você sabe que a gente fala exatamente de pontos que são comuns a todos nós. Eu sempre digo que durante muito tempo, assinei meus e-mails como vendedor. Que difícil, a posição que eu estou né? naquele momento não é muito relevante. O importante é que o meu driver é o driver de vendas. Eu tenho, nas palestras que eu faço, nas reuniões como executivo, que eu ainda sou hoje, eu sempre abordo o tema da importância
da cultura de vendas na organização, né? Como é que é importante todo mundo saber qual é o objetivo do business, qual é o objetivo daquele negócio, né? Então, é muito bom estar falando com você, porque além de você ter todo esse know-how que, apesar de você ser vendedor, eu acabei fazendo aqui a tua apresentação de toda a tua experiência, toda a tua história, é muito bom a gente poder falar de vendas. E aí eu queria, para a gente ter um bate-papo super light, super aberto, eu queria, já pegando carona no que você começou a falar, te perguntar um pouco como é que você vê a nossa iniciativa da Univender, né, considerando toda a tua experiência de vendas, a cara desse novo vendedor, como é que você vê a nossa iniciativa como uma solução de treinamento online, né, olhando comportamento e competência para essas empresas que têm essa real necessidade de fazer isso? Como é que você vê a Univender nesse momento e olhando a ótica de desenvolvimento de equipes comerciais? Vamos dar um recorte mais abrangente, né, Gustavo? Então, eu trabalho com vendas já há mais de 30 anos, há 32 anos, sendo mais preciso, né? Dessa forma, eu comecei a minha atuação lá final dos anos 80, começo dos anos 90. A atividade de vendas era muito diferente no passado, né? Como eu disse, eu comecei vendendo amendoim, depois eu fui vender anúncios classificados no jornal na Folha de São Paulo, onde eu atuei durante 9 anos. Com 23 anos, eu já dirigia a equipe comercial, muito jovem. Eu me reconheço mais dirigindo pessoas do que tendo uma atuação de liderado. Depois eu fundei uma startup no Absida.com. Depois eu fui para a empresa HSM, a maior empresa de educação executiva do Brasil, uma das maiores do mundo. Fiquei lá 9 anos também na direção comercial e depois eu empreendi um outro negócio. Por que eu falo sobre toda essa trajetória? Quando eu comecei, sobretudo ali, quando eu já tinha meus 30 anos, quando eu comecei a ter um amadurecimento maior da visão comercial, Gustavo, começou a me incomodar uma coisa. Eu tinha uma venda muito complexa, sofisticada, sobretudo quando eu fui para a HSM, eu vendia patrocínios de 3, 4 milhões, projetos muito complexos, uma chamada venda consultiva ou a venda complexa. E, Gustavo, me incomodava muito um contexto que é o seguinte: quando você ia ver, primeiro o vendedor tem uma visão hiperestereotipada. O vendedor é aquele cara pá daqui, pá dali, papo 10, vem para cá, empurra daqui, sabe, o seu que quer lá, o caixeiro viajante, aquela história toda. E aquela visão ainda estava vigente. Ou então aquele cara que, já que não deu certo em nada, vai ser vendedor. Né? Você comentou uma coisa que era muito usual, ainda hoje existe isso, a pessoa não colocar no seu cartão, nem tem mais cartão, mas não se apresentar como vendedor. É gerente de negócio, gerente de relacionamento, gerente consultivo, menos o que ele é, vendedor. Por isso que eu gosto de falar que eu sou vendedor. Por quê? Porque havia um preconceito na sociedade acerca do papel desse profissional, que realmente não era profissionalizado. A profissionalização da função de vendas veio só nos anos 70, 80. É muito recente. Mas eu ficava muito incomodado com isso, Gustavo. E aí eu fui procurar conhecimento, que é a única coisa que eu sabia fazer. Eu sou um cara de uma família muito humilde, nunca tive nada. E eu digo, o conhecimento e as vendas me transformaram. Então eu fui buscar conhecimento e comecei a estudar. E disso eu me preparei muito para alcançar as posições que eu alcancei. Então, por exemplo, eu ficava muito incomodado que só tinha cursos de técnicas de vendas, técnicas de negociação, e era o vendedor pitbull, nada contra o Lupa, que eu gosto muito, eu só estou dando um contexto, né? São conteúdos importantes, mas eu sentia que era necessário ir além da técnica. E eu fui buscar por mim mesmo. O que acontece? Nessa época eu não tinha referências. Eu dei uma sorte, Gustavo, de trabalhar na HSM, que era uma empresa de educação mundial. E lá eu tinha uma biblioteca internacional. Sabe o que eu fui fazer, Gustavo? Eu fui fazer mestrado. Eu tenho um mestrado acadêmico, eu sou mestre stricto sensu, e digo mais, Gustavo, a minha tese acadêmica foi sobre vendas. Aliás, eu sempre brinco, né? Eu tirei 10 na minha tese, né? E eu não sei se eu tirei 10 porque ela era boa, ou se porque os professores e orientadores não entenderam porra nenhuma do que eu estava falando, que era sobre vendas, e ninguém na academia fala sobre vendas. Mas o fato é que eu tirei 10, eu fui estudar. E aí, olha só a dificuldade que era encontrar conhecimento estruturado sobre vendas, Gustavo. Ainda bem que eu estava na HSM, como disse, que tinha muita literatura internacional. Então, quando chega o momento que nós estamos hoje, um mundo de muita complexidade, a necessidade de termos profissionais cada vez mais completos, de ter uma visão ampla, não só profissionais de vendas, mas organizações que têm uma mentalidade e a filosofia de vendas estruturada, iniciativas como a de vocês, que visam trazer esse conteúdo de uma forma mais palatável, são essenciais. Por quê? Como eu disse, eu tive que ralar o coco para buscar esse conteúdo. Se eu tivesse a possibilidade de ter acesso a um conteúdo relevante que me ajudasse a refletir sobre a minha prática, cara, o que eu levei 30 anos, talvez eu levasse 10, 5, sei lá quanto.
porque não havia. Então, eu vejo que a iniciativa de vocês ela tem uma validade empresarial, evidente, geração de recursos, geração de lucratividade para vocês, construção de valor compartilhado aos seus clientes, uma realidade, um contexto empresarial, mas tem um social. Porque quanto mais empreendedores, sobretudo esse middle market aí, empreendedores até 200 milhões e tal, quanto mais esses empreendedores entenderem, dominarem a atividade de vendas, mais serão bem-sucedidos. Você sabe que eu sou fundador, um dos fundadores de uma startup chamada meusucesso.com. Eu comecei essa startup em 2013 com o meu grande amigo Flávio Augusto da Silva, o fundador da WhatsApp, um exímio vendedor. Putz, que vendedor! Nós começamos o meusucesso.com, que é uma plataforma que ensina empreendedorismo. Eu não estou mais lá, mas eu tenho a honra de ter sido um dos fundadores e CEO desse negócio. E lá eu estudei mais de 35 casos de empreendedores bem-sucedidos, Gustavo. E eu afirmo inequivocadamente, todo empreendedor que foi bem-sucedido dominou a atividade de vendas. Não necessariamente ele esteve à frente da sua área comercial, porque ele conseguiu, por meio desse domínio, ter a possibilidade de liderar uma equipe. Mas sem o domínio da atividade comercial, os desafios para um empreendedor são muito grandes. Por isso que eu vejo que a iniciativa de vocês visa endereçar um tema muito relevante no âmbito empresarial e certamente será muito bem sucedida, porque vai trazer um conteúdo relevante para fazer o que eu fiz em 30 anos, talvez encurtar em 5, 3, sei lá. Legal, Sandro. É muito bom ouvir você falar, né? Porque quando a gente pensou nisso, né, quando eu tive a ideia lá da Univender, essa ideia é uma ideia que está na minha cabeça há muito tempo e tem um lado social mesmo, de olhar o seguinte, quantos caras hoje não são capacitados, quantos caras hoje não têm acesso a isso? E aí eu comecei a olhar um pouco onde estava esse público, onde é que ele estava empregado, e é muito legal você olhar isso. Você falou uma coisa que assim, eu estou há muito tempo nessa estrada também, e lá em 2013, 14, eu fui procurar qual era a melhor escola do mundo que falasse sobre vendas. E lá me internei por um tempo e fiquei estudando esse negócio, porque, de novo, eu não consigo acreditar no indivíduo sem o conhecimento. Eu não consigo, eu falo muito isso em toda a minha carreira, nas consultorias, palestras, eu não acredito muito na gincana, né, de vendas, não dá, vamos lá, galera. Esse tempo já passou, esse tempo já mudou. E aí eu queria fazer um link de uma coisa que você aborda bastante no teu discurso, né? Já vi palestras suas. Quando a gente vê a evolução do profissional de vendas ao longo do tempo, o que você chama de novas competências desse vendedor do século XXI? O que esse cara tem que ter? Meu avô foi vendedor, né? E eu sempre gosto de citar ele, porque ele me ensinou esse negócio, que era um negócio lindo, né? Eu brinco que eu tive um homeschooling de vendas, porque eu aprendia na minha casa como é que esse negócio funcionava. Mas aí o meu avô acordava muito cedo, era vendedor de bateria de automóvel, e foi quem me criou, me trouxe os meus valores, junto com a minha mãe, com a minha avó, meu pai, enfim. Mas o meu avô acordava muito cedo, e aí meu avô estava tomando banho, o telefone tocava na minha casa às 7 da manhã, e a minha avó atendia. E ela falava assim, a pessoa falava, é da casa do seu coelho? Ela falou, é sim. Ele está se arrumando para sair. Aí minha avó falou, o que a senhora precisa? Aí o comprador, dono da loja de bateria, falava, quero 3 baterias de Monza, 2 de Santana e 1 de Fusca. Minha avó, ok, está anotado. Eu fico pensando assim, possibilidade de uma venda adicional, possibilidade de um cross-selling, possibilidade de um upselling. Hoje, né, cara? Não precisa ligar para ninguém, entra na internet e faz a conta. Tem que ligar para ninguém. Então, eu digo o seguinte, quer dizer, lamentavelmente, há 25 anos atrás, meu avô se foi, mas se meu avô estivesse hoje vivo aqui, ele já não estaria mais no cenário como vendedor, porque esse mundo mudou. Então, quem buscou essa mudança está aí. Queria te ouvir um pouco sobre as competências desse cara do século XXI. Quem é esse cara hoje? O que esse cara precisa ter? Óbvio, além de conhecimento, o que esse cara precisa ter na mala dele para ele poder estar cada vez mais empoderado e forte na mesa de negociação? Gustavo, como eu disse, eu fiz meu mestrado sobre vendas, veio da minha inquietude, a decisão de fazer a tese sobre vendas, desculpe, veio da minha inquietude com essa visão. E eu fiz uma coisa, eu sou muito seguidor daquela tese, Gustavo, se você não entende a história, você não consegue interpretar o futuro. Simples assim. Então, eu fui lá na origem do profissional de vendas, isso está na minha tese, depois se eu posso compartilhar. A tese sempre tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, chato de ler, mas enfim, eu fiz uma pesquisa lá da origem do vendedor até os dias atuais para entender o porquê, o que isso aconteceu, né? E a gente vai chegar a uma conclusão importante, Gustavo.
A transformação por qual passa o profissional de vendas, ela é recente, ela data ali dos anos 70, 80. Até então, as empresas viviam sob a égide, acredite, da Revolução Industrial até os anos 70, 80, o mundo empresarial mudou muito pouco. Muito pouco. Sabe por que mudou muito pouco, Gustavo? Porque o nível de concorrência era baixo. Na realidade, existia muito mais gente querendo comprar do que a capacidade produtiva das empresas. Então, num contexto onde tem mais gente querendo comprar do que a capacidade produtiva, ou seja, tem muito mais demanda do que oferta, quem era o vendedor? O tirador de pedidos, Katsu. Eu não preciso de ninguém que vá construir valor, olhar o cliente, entender a sua demanda. Eu preciso de alguém que eminentemente vá operacionalizar a venda. Então, a visão do vendedor era transacional, operacional. A partir dos anos 80, isso começa a mudar. O advento da globalização, o nível de concorrência aumenta, e lá no mercado americano, que sempre o mercado americano está alguns passos adiante do nosso, começa a ver o que nós conhecemos como a profissionalização da área comercial. Mas mesmo assim, o nível de concorrência era baixo. Então, todo o processo de capacitação e desenvolvimento nessa época era oriundo a técnicas. Por isso, Gustavo, que todo treinamento que nós conhecemos de vendas tradicionais está focado no quê? Técnicas. Porque a lógica era o seguinte, como a concorrência era baixa, então eu tenho que preparar meus vendedores para serem o quê? Exímios leitores de scripts de vendas. Então, é a era da técnica de vendas, pitch comercial, superação de objeções, técnicas de negociação. Não havia ainda uma visão estratégica. Mas aí nós damos um salto no tempo e chegamos aos anos 2000. A concorrência explode a níveis jamais vistos. Advinda, sobretudo, do quê? Da tecnologia da informação. Nesse contexto, a tecnologia trouxe um empoderamento num nível inédito na história da humanidade a quem? Ao cliente. Hoje o nosso cliente tem não só opções, Gustavo, alternativas. Ele tem o quê? Informações. Com um clique, ele tem acesso... Na mão dele, na hora que ele acorda. Na mão dele, na hora que ele acorda. Da mesma forma que seu avô não teria futuro hoje, eu não teria futuro hoje. Porque quando eu comecei a minha ação como vendedor, eu fazia, vendendo amendoins na periferia de São Paulo, eu fazia 13, 15 visitas todo dia, passando nas lojas, olhando, contando o estoque do cara e fazendo o quê? Tirando o pedido. Mas fazia sentido esse agente econômico, fazia sentido o seu avô, como fazia sentido a minha ação. Porque como a tecnologia, a comunicação não existia, lembra? Não é que não havia internet, não havia telefone. Não havia telefone, gente. Assim, a gente não lembra disso, né? Então, havia necessidade de um agente que fosse passar pelas empresas e recolher e tirar o pedido para viabilizar as transações comerciais. Esse mundo não existe mais. Esse nosso cliente, ele não precisa de um agente que vá simplesmente falar o que ele encontra a um clique. Essa história de tomar cafezinho com o cliente é coisa de loser. Eu falo isso, no meu livro eu já falava isso há 15 anos atrás. Tomar cafezinho com o cliente é coisa de perdedor. O cliente não quer amigo. Você pode sim estabelecer uma relação baseada em confiança, afinidade e carinho com o seu cliente. Não só pode, como deve. Mas você tem que, sobretudo, construir o quê? Soluções ao seu cliente. Então, para responder sua pergunta, Gustavo, existem um conjunto enorme de competências que, inclusive, a Univender vai abordar e explorar nos seus programas. Mas tem uma que, para mim, é essencial. É a empatia, a capacidade de enxergar o mundo com os olhos do cliente e construir soluções propositivas. Isso é diferente da posição clássica do vendedor, que sempre olhou seu próprio umbigo, sempre esteve focado em tirar pedido, sempre esteve interessado em bater sua meta antes de bater a meta do cliente. Essa é uma fala que eu sempre tive com as minhas equipes comerciais. Como eu disse, eu tenho mais de quase 30 anos de experiência como líder comercial. Já liderei equipes para tudo, venda de alto impacto, venda consultiva, gente de mais idade, gente mais jovem. Uma fala eu sempre disse, escute aí, antes de se preocupar em bater a sua meta de vendas, se preocupe em bater a meta do seu cliente. Porque batendo a meta do seu cliente consistentemente, você vai bater todas as suas metas. Então, ao invés de se preocupar de bater a meta do mês ou a meta do quarto, se preocupe em bater a meta do quarto de século. Se preocupe em bater todas as metas da sua vida, ao invés de algumas metas. Para isso, você tem que olhar o mundo com os olhos do cliente e se dedicar a construir soluções de valor. Inclusive com a idoneidade e a isenção de falar, ó, eu não sou importante para você, não. Vamos fazer o seguinte, é melhor você ter uma outra solução do que a minha. Gente, vocês não sabem o quão poderoso é essa integridade e a conquista de confiança com o cliente. O seu maior ativo é a sua reputação. E se você constrói isso, você pode perder aquela venda, mas você ganha a venda do século, né? Assim, de uma forma mais metafórica.
Exatamente isso, Sandro. Ativo e reputação é o que o vendedor tem que trazer para a mesa. Na verdade, as competências estão aí, a informação está aí, a capacidade de se formar e de se informar está aí, mas é muito importante o vendedor trazer esses ativos dele para a mesa. E muito legal você ter falado da questão das metas. Uma das grandes habilidades do homem de vendas é passar para o lado de lá. Vai entender o que o cara de lá precisa. Vai entender o que o cara de lá quer. Você falou uma coisa que eu falo bastante, que está nos nossos conteúdos, como você bem disse. O vendedor de antes tinha um esforço de fechamento, de uma conversa bacana. Hoje, o fechamento, dado que você entendeu a solução e a tua proposição de valor para resolver o problema do cara, o esforço de fechamento hoje ele é muito menor, porque você passa para o lado de entender onde é que está a dor. Então, acho que seus pontos são absolutamente claros, lícitos e importantes para a nossa reflexão sobre a competência desse cara do século XXI, né? Não há dúvidas. E é o papel do indivíduo, né, Gustavo? Inegavelmente, hoje nós temos ferramentas muito mais modernas do que tínhamos no passado. Falar sobre ter um entendimento profundo da necessidade do cliente há 10 anos atrás, eu não estou falando tanto, hein? Era absolutamente complexo, né? Eu costumo dizer, Gustavo, que na minha carreira toda, eu tive a sorte de nunca ter recursos abundantes para fazer minha gestão comercial. Mas isso não me impediu de adotar um processo comercial estabelecido, baseado em planilhas de Excel, depois de Access. Eu não tinha o CRM, não tinha dinheiro para ter o CRM, no passado era muito difícil. Então, hoje, você tem condições de ter uma gestão comercial e uma ação comercial muito mais moderna e ampla do que no passado. Depende do indivíduo. Ô, Sandro, juntando duas perguntas que eu tenho para te fazer numa só. A gente consegue afirmar que uma empresa que capacita os seus recursos tem um resultado de vendas diferente? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, qual é o papel do líder de vendas no que eu chamo da paranoia pela capacitação e pelo desenvolvimento da sua equipe? Ou seja, qual é o papel da organização enquanto empresa e enquanto a sua liderança? Porque você pode até ter um super DNA de capacitação e desenvolvimento, se a liderança não tiver, as coisas não vão se falar, porque você não consegue fazer o funil funcionar. E você pode ter um super líder a fim de preparar, que se a cabeça da empresa não funcionar, também não vai. Eu estou juntando as duas perguntas, eu tinha pensado em fazer elas separadas. Não, perfeito. Dá para afirmar, né, que a empresa que não investe, o líder que não olha isso, está fora do jogo, né? Veja, eu desde 2018, né, Gustavo, janeiro de 2018, eu me dedico exclusivamente a compartilhar conhecimento. Eu saí da startup que eu criei para ficar exclusivamente fazendo isso que eu estou fazendo com vocês. Sou autor de 6 livros de negócio, estou lançando, inclusive, agora em outubro, o meu 6º livro sobre estratégia, né? Sou autor desse daqui também, o Gestão do Amanhã, que é um best-seller, enfim. Esse é campeão dos campeões aí. Esse é o campeão, está na 10ª edição, né? Enfim, mas por que eu disse isso, né? Quer dizer, nesse período todo, eu sempre sou mentor da Endeavor há 15 anos, sempre tive essa prática de falar com muitos líderes empresariais e empreendedores, Gustavo. A pergunta que eu mais recebo é, puxa vida, meus vendedores não são qualificados, como eu faço para ter autonomia de vendas? Como eu faço para ter uma equipe campeã? E aí eu tenho uma pergunta que é padrão. Se fosse no Instagram, seria aquelas perguntas que você só dá um clique e ela aparece, a pergunta pré-formatada. Quanto do seu tempo você está investindo em capacitar seus vendedores? Inexoravelmente, a resposta é um silêncio que incomoda. Porque, veja, é até um pouco desconexo, para não dizer ingênuo, você querer ter uma equipe preparada se você não investe em capacitação e desenvolvimento, pombas! Isso é coisa do passado. Aquele vendedor que eu era, aquele vendedor velho que não precisava se capacitar. Eu vou vender celular, eu vou vender equipamentos, você põe isso daqui, sai lá para vender e vai embora, tá? Eu sou da época da venda porta a porta. No jornal, eu fazia venda porta a porta. Onde, qual que é a ideia da venda porta a porta? Sai vendendo aí, bate na porta das pessoas para vender alguma coisa. Isso não existe mais. Para esse vendedor, a capacitação não era tão relevante, porque era uma função eminentemente transacional e tática. Então, se você aí que está nos assistindo é um empreendedor, é um líder comercial, é um gestor, e está reclamando da sua equipe, eu lhe pergunto,
o quanto você está investindo na capacitação, porque o resultado que você vai ter da autonomia da sua equipe comercial, do desenvolvimento da sua equipe comercial, vai ser diametralmente simétrico à quantidade de tempo que você está investindo nisso. É necessário mudarmos o mindset. E aí o líder é a peça-chave. Então, assim, se você não tem uma liderança orientada ao desenvolvimento, uma liderança orientada à capacitação, uma liderança que entende que o seu papel não é ser um excelente vendedor, mas é ter excelentes vendedores na sua equipe, uma liderança que entende que ele era vendedor, agora ele é líder, e o que ele fez, desculpa, viu? Você pode ter sido um campeão de vendas, um cara excepcional, mas tudo que você fez no passado não lhe gabarita e chancela a ser um líder fenomenal. De novo, o negócio agora não é ser um excelente vendedor, é ter excelentes vendedores na sua equipe. E para isso, capacitação é fundamental. Temos de nos desvencilhar daquela visão antiga, velha, de que o vendedor é aquele cara que põe lá e vende e tal. Não, não, não. O vendedor é o principal agente de sucesso do seu negócio. Se isso é verdade, e é verdade, você tem que se investir no desenvolvimento e capacitação para ter cada vez mais vendedores que sejam autônomos, qualificados e que atuem em alta performance. O seu resultado vai ser diametralmente simétrico de acordo com quanto você investe na capacitação da sua equipe. Simples assim, viu, Gustavo? Não tem choro nem vela. Para mim é uma questão que não tem dúvidas, cara. Ô, Sandro, olha só, é muito bacana te ouvir, porque a nossa interação começou 3, 4 dias atrás, quando veio a ideia do convite, a gente conseguiu achar as agendas, e ótimo. Mas, assim, como a gente pensa e fala coisas parecidas, assim, uma empresa que não objetiva vendas não é uma empresa. Pois é. Né? Uma empresa que não está olhando, vendi quanto hoje, como eu vendi, não é uma empresa. Outro dia eu fui fazer um trabalho, e aí foi numa empresa muito grande, no segmento de saúde, e aí eu encontrei a gerente de crédito e cobrança. Quanto tempo a senhora trabalha aqui? 22 anos. Falei, que bom. E como é que é a sua rotina de visita a campo? Porque você que dá crédito e que cobra os clientes da empresa, como é que é a tua rotina junto do time comercial para você conhecer o que está acontecendo lá fora, entender o que está pegando? Não tenho essa rotina. Há quanto tempo você não vai visitar um cliente? Nunca fui. Então, como é que pode a pessoa que cuida de dar crédito e cobrar aquele cliente nunca ter ido no front ver aquele cliente? Como é que você exerce? Então, eu brinco, né? A cultura de vendas ela é muito relevante, a cabeça de vendas da operação é muito relevante. Então, assim, e quem não está pronto, de novo, a nossa conversa aqui, ela fala sobre a Univender, sobre capacitação, mas eu consigo achar, ô Sandro, poucas ferramentas, como você muito bem disse, mais importantes e mais relevantes do que a capacitação. Né? Então, é muito bom te ouvir, é muito bom falar. Eu queria pegar o gancho aí para a gente começar a caminhar para o fim, para falar sobre o teu Gestão de Amanhã, o teu best-seller. E a gente está no momento hoje onde o hoje é muito diferente por tudo que aconteceu com a gente em 2020, né? E o amanhã ele tem um question mark muito grande para todo mundo. O único question mark que eu não tenho, Sandro, é que a gente vai continuar vendendo. Essa é a única dúvida. Essa é a única dúvida que eu não tenho. Se ela vai ser mais digitalizada, menos física. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? E a gente aprendeu algumas coisas, alguns estigmas também, que a gente tirou meio que da mesa, que você só vende se você estiver na frente do cliente. Que você só vende se você tiver conteúdo, capacidade, estiver informado, entender onde está o problema dele, para poder vender mais. Então, pegando o gancho aí do teu Gestão da Manhã, como é que você vê esse momento novo que a gente está vivendo? Como é que você vê o que acontece a partir de 2020 sob a ótica de vendas? Só para você começar a gente caminhar para o fim da nossa deliciosa conversa aqui, como é que você vê esse momento a partir de agora? Amigo, quando começou a pandemia, eu automaticamente derivei todos os meus esforços para ajudar os meus clientes, quem estava ao meu lado. E um mantra que eu usei, um dos mantras que eu usei foi: é necessário que a gente quebre um estigma. Que estar presente no cliente é estar presente fisicamente no cliente. O cliente não sumiu. Ele não está próximo fisicamente de você. Ele continua lá, está mais difícil, está cheio de indagações, insegurança, mas ele continua lá.
Então, veja, estar presente no cliente não é igual a estar presente fisicamente no cliente. Você pode estar presente com o cliente, mesmo não estando próximo a ele fisicamente, com conteúdos, cutucando ele, trabalhando junto a ele. Então, a visão que eu tenho de que é necessário você ter o foco no foco do cliente, olhar o mundo com os olhos do cliente, é entender qual que é o contexto que ele está e, de repente, eu não consigo estar fisicamente próximo a ele, mas qual que são as atividades e ações que eu posso fazer que me permitam ser lembrado pelo meu cliente. Eu sempre digo, Gustavo, o primeiro objetivo de qualquer vendedor é despertar a atenção do seu cliente. Primeiro você engaja o cliente para depois converter. Como você engaja? Mostrando a ele que você é relevante. Mostrando a ele que você realmente, que para ele tem valor estar ao seu lado. E a partir daí, você está preparado para convertê-lo. Então, nesse novo mundo, onde cada vez mais a virtualização vai ser uma realidade, nós temos de nos esmerar em sermos especialistas no mundo do nosso cliente e mostrar inquietantemente que nós somos uma solução importante a ele. Isso é possível fazer à distância. Não só é possível, como está acontecendo já. As melhores empresas estão conseguindo os melhores resultados, estão conseguindo quebrar esse limite do físico para o virtual e entender que estar ao lado do cliente acontece em sua plenitude. Quebra essa crença limitante, né? Quebra Exato. esse bloqueio mental, porque senão alguém vai quebrar no seu lugar e vai ter mais resultado que você. Simples assim. Exato. Sandro, a gente caminha para o fim. Cara, sim, o nosso orgulho, nossa satisfação de ter você com a gente. Conversa, como eu já disse, uma delícia. Falar de venda. A gente aqui poderia falar mais uns 15 dias seguidos sem nem parar para almoçar. Né? Tamanha delícia que é esse assunto. Para a gente é um orgulho ter você aqui, como eu já disse. É muito bom a gente poder encontrar gente que pensa vendas como a gente pensa. A Univender, ter nesse masterclass, ter você aqui com a gente, tem muito valor. E eu queria, de fato, abrir para você aí, na tua despedida, as tuas considerações aí do que você acha relevante. A gente começa aí com o pé direito, no meu caso, com o pé esquerdo, porque sou canhoto, a Univender. A gente entende o nosso papel como formador, como informante das novidades, do que vem por aí. Mas a gente, muito mais do que a gente quer, é a nossa crença da importância de venda, da importância da capacitação. Então, eu queria te agradecer, eu queria agradecer teu tempo. Foi muito bom descobrir que a gente é vizinho, a gente certamente vai se encontrar outras vezes ainda. E queria deixar com você aí as considerações finais nesse momento tão importante para a Univender. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, Gustavo. Conte sempre comigo na missão de vocês. E a minha última mensagem a principal, quando me pergunto qual que é a principal competência para ser bem-sucedido nesse novo mundo, é aprender. Aprender continuamente. E aprender a aprender, né? Aprender a aprender, porque o aprendizado é o salvo-conduto, é a chave da liberdade. Então, para mim, me felicita muito estar envolvido num projeto de aprendizado como é a Univender e conte sempre comigo. Você que está aí me assistindo, não deixe de aprender sempre. Não deixe de se colocar em prova. Não deixe de ter humildade e coragem para aprender. Humildade em saber que você pouco sabe e tem que sempre estar buscando relevância, outras referências para o seu repertório. Coragem para confrontar suas verdades absolutas e se abrir para o novo. Faça isso e eu garanto que você vai prosperar. É uma decisão de cada indivíduo. Faça a sua. Obrigado, viu, Gustavo? Conte sempre comigo na sua causa, meu caro. Sandro, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que ouviu a gente, que vai ouvir a gente ao longo do tempo. O Sandro mostrou os livros dele, estão todos super maravilhosos. Eu acabei de ler o Código da Cultura, já li o Vendas 3.0. Tem agora você está lançando agora o Estratégia Adaptativa, que é sobre estratégia adaptativa, já falando mais da estratégia do negócio, propriamente dito. Mas, assim, se capacite, leia, ganhe conhecimento. Eu acho que a Univender tem essa tarefa. Né? Você que é empreendedor, você que é empresário, você que conhece a qualidade do nosso trabalho em vendas, a qualidade, como é que a gente olha a seriedade do assunto vendas, vem conhecer a Univender, vem conhecer as nossas ofertas e o que a gente tem para ajudar no desenvolvimento da tua equipe, no crescimento das suas vendas. Sandro e todo mundo aqui presente, muito obrigado. Uma ótima noite para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Um abraço, gente. Obrigado.